Hoje eu vou contar pra vocês a história de quando a minha melhor amiga virou a minha sogra. Ei, fica aí com a história nova. Vamos lá, eu tenho 49 anos, a minha melhor amiga também. Nós somos amigas desde a época da escola, então a gente tem a mesma idade. A minha amiga engravidou com 20 anos. Então assim, eu conheço ele desde quando ele nasceu. Eu fui a titia pra ele por muito tempo. Só que, enfim, hoje ele já tá com 28 anos. É um homem, né? Mas o nosso rolo começou há 2 anos atrás, quando ele tinha 26 e eu 47. Ele sempre foi um rapaz muito bonito, sabe? Que chamava muito a atenção. Desde a adolescência, ele era o garanhão, sabe? Mas eu só enxergava ele como meu sobrinho, né? Como, sei lá, um filho. Entendeu? Então, a gente falava, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque não sei o quê, mas era sempre na brincadeira. Só que há 2 anos atrás, ele simplesmente começou a jogar várias brincadeirinhas pra cima de mim, sabe? Uma indiretinha aqui, uma indiretinha ali e pronto. Quando começou a mexer comigo, gente, não prestava mais. De início, ele começou a jogar essas brincadeiras na frente da mãe dele, sabe? Então todo mundo ria e tal, todo mundo achava graça, é brincadeira, não sei o quê. Só que o negócio começou a ficar sério quando ele começou a vir atrás de mim quando eu tava sozinha ou mandar mensagem pro meu celular. Gente, quando eu vi aquela situação que tava realmente sendo sério, saindo do controle, eu fiquei desesperada. Tipo, como assim o meu sobrinho tá dando em cima de mim? Como assim ele tá interessado em mim? Como assim ele quer ficar comigo desse jeito? Sabe? Eu fiquei, tipo, muito preocupada. Só que, gente, ele era um garoto maravilhoso. E a insistência dele comigo me fez começar a despertar sentimentos por ele que eu não queria que despertasse de forma alguma. Eu nem sabia que isso era possível acontecer, sabe, na minha cabeça. E eu ficava tipo, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu não posso ficar com ele, eu não posso nem dar um beijo nele sequer. Ou também eu pensava, meu Deus, como é que eu vou contar pra mãe dele que tá acontecendo isso? Gente, vocês, olha, foram meses de desespero. E ele começou a insistir, gente, cada vez mais, sabe? E cada vez mais eu me via envolvida com ele. E cada vez mais eu percebia que eu tava apaixonada por ele e ele falava que também tava por mim. Eu sempre falava pra ele, né? A tua mãe nunca vai aceitar, a tua mãe nunca vai aceitar. Eu tinha muito medo de perder a amizade da minha amiga, sabe? Da minha melhor amiga de anos, da melhor amiga da escola. Eu tinha muito medo porque eu falava, ela nunca vai aceitar, ela vai me odiar pro resto da vida se eu ter alguma coisa com o filho dela. E aí ele sempre falava pra mim que não era pra eu me preocupar com a mãe dele, porque ele gostava de mim, uma hora ela ia ter que entender, e se eu gostava dele, a gente ia enfrentar tudo junto, sabe? De repente o menino virou um romântico, a gente nunca viu ele romântico desse jeito, mas ele virou. Tô com essa cara aqui de fantasma, mas pausa aqui na história por 2 segundos, porque eu gosto de trabalhar com fatos. Tá vendo? Esses resultados aqui são resultados de alunos reais da minha amiga Ana, que eu tanto venho falando pra vocês. Se vocês querem ter resultados iguais a esse que eu mostrei pra vocês, a hora é agora. Entra no link que tá na minha bio e fala com a minha amiga Ana, que ela vai te explicar como você faz pra trabalhar de casa e trabalhar com a internet e com o celular. E você pode também trabalhar de qualquer lugar. Lembrando que precisa ser maior de idade, tá? Pra estar adquirindo esse treinamento. Então não perde tempo, entra no link que tá na bio e fala com ela. Bom, gente, de tanto ele insistir, de tanto eu tentar controlar, eu não consegui. Eu acabei cedendo e acabei ficando com ele. Depois que eu fiquei com ele, eu fiquei mais apaixonada ainda. Mas eu tava me sentindo tipo uma adolescente, sabe, gente? Eu tava literalmente me sentindo uma criança ali, uma apaixonada, aquela amor, sabe, de adolescente. Eu comecei a ficar cada vez mais apaixonada por ele, mas ao mesmo tempo me sentindo muito culpada de estar ficando com ele, pelas costas da minha amiga, sem poder falar pra ela o que tava acontecendo e com medo dela me odiar pro resto da vida. Mas, bom, ele começou a insistir pra que a gente assumisse nosso relacionamento pra todo mundo. E toda vez eu ficava, não, a gente não vai assumir, a gente não vai assumir, isso nem vai pra frente, a gente não vai assumir, a gente não vai assumir. E assim, ele insistiu tanto pra gente assumir, e eu toda vez falava que não. Mas ele cansou de insistir, né? Ele simplesmente pegou um momento em que tava todo mundo reunido, eu, a minha amiga, o pai dele, os nossos amigos, todo mundo, a gente tava fazendo uma reunião que a gente sempre fazia na casa dessa minha amiga, que a gente trazia todos os nossos amigos, família e tal. Ele simplesmente pegou esse momento em que tava todo mundo junto pra se ajoelhar na minha frente e me pedir namoro na frente de todo mundo. Parte 2. Gente, quando ele fez isso, primeiro o pessoal começou a rir, né? Porque tava achando que era sacanagem dele, tava achando que ele tava brincando e tal. Só que aí o pessoal olhou pra minha cara e viu que eu não tava rindo, que eu tava era me tremendo de nervoso, que eu tava quase chorando. E aí o pessoal começou a entender que aquilo era sério, sabe? E aí, na hora que ele fez isso, eu simplesmente olhei e falei assim, eu não acredito que tu tá fazendo isso, eu não acredito. Aí ele falou baixinho assim pra me escutar, né? Ele falou assim, eu falei pra você que eu queria te assumir. E se você gosta de mim, como você fala que gosta, a hora é agora. Eu não tô nem aí se a minha mãe vai aprovar ou não vai aprovar. Eu quero viver isso aqui contigo. Aí eu olhei pra cara da minha amiga, pra mãe dele, né? Olhei pra ela pra ver, tipo, opa, e aí, como é que tá a tua reação? É agora que tu vai pular no meu pescoço? Como é que é? Olhei pra ela, né? E ela tava, tipo, com a cara assustada, sabe? Ela tava me olhando com um olhar de assustado. E o pai dele tava, tipo, rindo daquela situação toda. Acho que ele ainda não tinha entendido o que tava acontecendo. E aí, ele viu que eu tava preocupada com a reação da mãe dele, né? Que eu tava olhando o tempo todo pra ela. Aí ele virou pra mãe dele e falou assim, mãe, é isso. Eu tô apaixonado por essa mulher aqui, mas ela não quer ficar comigo porque ela tá com medo da senhora odiar ela. Ela não quer fazer nada, ela nunca quis fazer nada pelas suas costas, mas ela tava com medo de perder a senhora. E eu tô muito apaixonada por ela, só que ela não quer ter nada sério comigo
porque ela tá com medo da senhora odiar ela pro resto da vida. Aí ela olhou pra gente, tá, falou assim, eu acho que a gente precisa conversar isso em particular, né? Aí ele falou, realmente, a gente precisava conversar isso em particular, mas se eu não fizesse isso aqui agora, ela nunca ia deixar eu fazer em lugar nenhum. Então eu tive que pressionar ela dessa forma. E nessa hora eu já comecei a chorar, gente. Eu já comecei a chorar a partir daí. Eu virei pra ela e falei, me desculpa. Eu não queria que as coisas tivessem sido assim, mas eu não consegui. E aí ela me chamou, né? Falou assim, vamos conversar. Nós entramos lá numa sala, eu, ela e ele, e o pai dele também, que tava cagando pra história, mas ele foi pra lá pra escutar também o que ia acontecer. E nisso nós começamos a contar pra ela toda a história desde o início, de como tinha sido, que ele tinha vindo atrás de mim, que ele tinha dado em cima de mim, e que eu tinha resistido no início e tal, mas depois a cabeça dele. Enfim, nós contamos tudo pra ela. Ela falou que ficou muito chateada comigo, nem tanto com ele, porque o filho dificilmente divide com a mãe, porque ele tá apaixonado, né? Mas ela tinha ficado comigo porque eu era a melhor amiga dela e eu podia ter contado pra ela o que tava acontecendo, que provavelmente se eu tivesse contado, na hora ela não ia se chatear um pouquinho, ela não ia gostar, mas pelo menos eu contei pra ela, pelo menos eu tinha sido sincera. E eu, obviamente, que eu dei razão pra ela, né? Mas no final de tudo, ela acabou me surpreendendo. Antes de eu finalizar a história, lembra desses resultados aqui. Quer ter resultados iguais a esse? Entra agora no link da Nabil, fala com a minha amiga Ana, que ela vai te ajudar a trabalhar de casa e garantir a sua rendinha extra ou a sua renda principal. E trabalhando, como eu falei pra vocês, de casa ou de qualquer lugar que você tiver, tendo apenas o celular e a internet. Então, se você quer saber como, entra agora e fala com ela. No fim, ela me disse que eu não era o sonho de nora dela, né? Porque ela me via como uma irmã e pra ela, na cabeça dela, era um relacionamento de tia e sobrinho. Mas que ela conhecia o meu caráter e ela sabia que eu ia ser uma boa companheira pro filho dela. E ela acabou abençoando ali o nosso relacionamento, né? Nos primeiros meses foi muito estranho, a gente via que ela mudava o comportamento dela quando a gente tava juntos, quando a gente andava de mãos dadas e tal. Ela tentou muito no início, mas a gente via que ela se sentia desconfortável ali com a nossa relação. Mas foi uma coisa que nós fomos trabalhando durante o tempo, e como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, hoje já faz 2 anos que a gente tá junto, e a minha melhor amiga virou a minha sogra, e a nossa relação melhorou muito. Hoje em dia ela já apoia muito a gente como casal, quando a gente tem as nossas brigas, porque todo casal briga. Ela conversa comigo, ela conversa com ele, e a gente se acerta e a gente tá vivendo aí o nosso relacionamento um dia de cada vez. Enfim, essa foi a história de quando a minha melhor amiga virou a minha sogra. E foi isso. Oi, meus amores, e vamos de mais um relato, último de hoje. E esse é o relato do Ítalo, e é uma situação complicada. E o Ítalo pergunta, eu devo perdoar a minha esposa e o meu melhor amigo que descobri terem dormido juntos na época em que eu e ela estivemos separados? Meu pai amado. O Ítalo conta que quando ele conheceu a esposa dela, ela era uma mulher donzela. Então ele foi o primeiro homem da vida dela. E o único, teoricamente. Pois bem, eles se casaram, já estavam casados há mais de 2 anos, quando começaram a ter ali certas brigas por causa de incompatibilidade de personalidade mesmo. Ele afirma que não houve traição, não tinha uma terceira pessoa, nada. Eles decidiram dar um tempo para ver se eles conseguiam organizar a mente. Então eles ficaram separados por volta de 1 mês. Ele tem um melhor amigo, que para ele é como se fosse irmão dele. Eles se conhecem praticamente desde que nasceram e cresceram juntos. Inclusive esse melhor amigo que ficava fazendo a cabeça dele, que ele tinha que dar um tempo com essa mulher, porque essa mulher estressava demais ele tinha que organizar as ideias. E ele foi na onda do amigo e separou dela por esse período. Depois desse pequeno período, ele não aguentou e acabou pedindo para voltar, e ela aceitou voltar com ele. E as coisas melhoraram muito entre eles dois. Eles já estavam se dando muito bem, como nunca se deram bem durante todo o relacionamento. Ela parecia mais carinhosa, mais atenciosa com ele. Até que teve um dia que já era tarde da noite, ela recebeu uma mensagem, o celular dela apitou, ela pegou o celular, começou a responder, ele perguntou quem era, ela falou, é minha mãe. E deixou o celular lá e foi ao banheiro. Ele disse que nunca foi de mexer no celular dela, mas ele sentiu uma intuição estranha e resolveu pegar e olhar. E ela estava falando justamente com esse melhor amigo dele. E ele perguntava se ela tinha mudado de ideia sobre fazer a remoção de um determinado sinal de nascença no corpo dela, que estava localizado em uma parte muito íntima. Ela respondeu que não era mais para ele ficar mandando esse tipo de mensagem para ela. E como essa conversa era muito esquisita, assim que ela voltou do banheiro, ele perguntou para ela o que aquilo significava. Como é que ele sabia da existência desse sinal? Cachorro latindo. Ela pegou e contou toda a verdade para ele. Que quando eles estavam separados, esse melhor amigo começou a se aproximar dela para tentar consolá-la e tal. Um dia ela estava muito bêbada, eles acabaram se pegando e vocês já sabem. Mas ela também disse, isso foi na época que nós estávamos separados, então eu não te traí.
Quando ele questionou o melhor amigo dele, o melhor amigo pediu muito perdão e falou que foi um momento de fraqueza. O Ítalo está emocionalmente muito abalado e ele gostaria de um conselho de vocês. O que vocês acham? História do dia em que eu entupi o vaso da casa do crush, parte 1. Pra poder comemorar 98 mil. Gente, um dia antes disso acontecer, eu tinha ido pra casa dele. E cheguei lá toda gostosinha no azeite, arrumada, cheirosa. E a gente saiu pra poder comer alguma coisa. E aí, a gente chegou em casa, papuf, depois dormiu, beleza. No outro dia eu acordei com muita dor de barriga. E tipo assim, isso ele já tava perto de sair pra poder ir trabalhar. Só que eu falei, caraca, eu vou ter que usar o banheiro. Então, eu fui usar o banheiro e, tipo assim, eu caguei como se eu nunca tivesse cagado na minha vida antes. Porque eu não sei de onde saiu tanta merda da minha barriga. Só que, tipo assim, eu nunca fui de fazer cocô na casa dos outros, porque às vezes meu cocô, ele parecia uma pedra, entendeu? Então eu sempre tinha medo de entupir o vaso dos outros. Só que nesse dia não teve jeito. Eu tava com muita dor de barriga, só não consegui nem chegar em casa. Curte para a parte 2. Parte 2 do dia em que eu entupi o vaso da casa do crush. Bora lá. Gente, como eu tinha falado no vídeo anterior, tipo, eu caguei como se não houvesse amanhã. E aí, na hora de descer, eu falei, pai, que seja feita a tua vontade. Gente, tinha sido a primeira vez que eu tinha cagado na casa do crush. E, tipo assim, depois que eu dei descarga, eu abri a tampa pra poder ver se o tolete ainda tava lá. E realmente tava. Então, eu fiz o quê? Dei mais uma descarga pra ver se realmente o bicho ia descer, né? Porque eu tava ali confiante que ia na segunda. Meu cocô realmente ia sair dali, ia sumir do mapa e eu ia sair do banheiro plena, como se nada tivesse acontecido. Gente, de segunda, terceira descarga, nada de descer, eu pensei, bom, isso deve ser Deus tentando provar se esse menino realmente gosta de mim. Porque se ele quiser me ver depois de tudo isso... Gente, aí não desceu nem na segunda, nem na terceira. E aí eu pedi um balde pra ele poder tentar jogar, né, a água. Tipo, também não desceu. Então, como ele já tava muito atrasado pra poder ir pro trabalho, a gente teve que sair e deixou o cocô lá, entendeu? E depois, quando ele chegou do trabalho, ele pegou, desentupiu e depois eu fui pra lá. E a gente tá junto até hoje.